Amém, queridos irmãos? Convido todos a abrirem as suas Bíblias em Mateus, capítulo 25. Nós vamos estar lendo do versículo 14 até o versículo 30. Preste atenção na leitura. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se outro, também, que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que eu ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando, por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo e que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Pai querido, diante da tua palavra nós estamos e pedimos, ó Deus, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, fale aos nossos corações. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre essa parábola. Esse texto me saltou aos olhos e, na verdade, estava no meu coração pregar outro texto, mas o Senhor falou comigo fortemente para falar com vocês, para que nós viéssemos hoje juntos aqui aprender um pouquinho mais sobre esta tão rica parábola. Para começar, nós precisamos entender o contexto, e o contexto do capítulo 25 se dá em Jesus Cristo aplicando o sermão escatológico do capítulo 24. No capítulo 24, Jesus ele fala então esse tão maravilhoso e terrível sermão do final dos tempos. Se você quer aprender um pouquinho sobre isso, eu sugiro você procurar lá no YouTube Diego Talasca, e aí você procura na galeria de vídeos, que tem vários vídeos, tem um estudo completo sobre o sermão escatológico de Jesus. Então o contexto desta parábola é Jesus aplicando aquilo que ele vinha já ensinando e falando no capítulo 24. Jesus usou aqui, principalmente nesse contexto, a parábola para que os seus ouvintes assimilassem com mais facilidade o sermão escatológico dele. Jesus usou parábolas aqui, e não foi só essa, ele também falou sobre as 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 nécias. Ele falou sobre a parábola da figueira, ele falou sobre o servo bom e sobre o servo mau. Enfim, Jesus usa várias parábolas para contextualizar, para aplicar aquilo que ele tinha falado no capítulo 24,
que é o sermão escatológico. Esse sermão escatológico ele termina no final do capítulo 25, quando Jesus fala abertamente sobre o grande julgamento, que é do versículo 31 até o versículo 46. O capítulo 25, então, é uma aplicação sobre a explicação do capítulo 24, que Jesus já tinha iniciado, com a parábola das 10 virgens no capítulo 25, para que fique menos confuso. Esta parábola é o complemento ou a aplicação da parábola anterior, a parábola das 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 nécias. Porque ele diz assim, portanto, será como um homem. Ele dá a entender que o que ele está falando agora tem uma ligação com o que ele acabara de falar, de explicar. E essa parábola das 10 virgens, em uma síntese rápida, ela tem como objetivo nos alertar sobre a importância da vigilância e também a preparação antecipada. Para os irmãos lembrarem dessa parábola, eram 10 virgens que estavam em uma festa de casamento esperando o noivo. Porém, as festas de casamento naquele contexto duravam 7 dias. 5 dessas levaram azeite para as suas lamparinas, óleo reserva. 5 delas não levaram. Acabou que, no meio da festa, o azeite das 5 nécias se acabou. E elas queriam usar o óleo reserva das outras. E elas falaram, não, procura algum mercado aberto e vá comprar. Aconteceu que nessa saidinha delas, nessa falta de atenção delas, nesse deslize, nessa burrice que elas cometeram, o noivo chegou inesperadamente e entrou para sua recâmara com as 5 virgens prudentes. As outras voltaram, bateram na porta, mas já era tarde demais. Essa parábola tem então a nos ensinar a importância da vigilância e da preparação antecipada. Não adianta querer nadar quando a água já está batendo no queixo. Você precisa aprender a nadar quando a água é rasa. Em água funda não se aprende a nadar, se afoga. Então você precisa se preparar antecipadamente. É isso, rapidamente, o que a parábola das 10 virgens significa. O noivo voltará e depois que ele voltar não tem mais chance. A chance de buscar azeite a mais, de buscar óleo novo, é agora, e não quando Jesus voltar. Ele é o noivo nessa parábola. É exatamente nesse contexto que Cristo, através de outra parábola, adverte os seus ouvintes sobre a vigilância. Estejam atentos. Por que Jesus está falando nesse sentido? E todas as parábolas de Jesus, nesse contexto, falam sobre vigilância. Porque lá no capítulo 24, o sermão escatológico começa por causa de uma pergunta. Quando acontecerão estas coisas? Quando acontecerão estas coisas? E Jesus está dizendo, fiquem atentos, fiquem vigilantes. E ele então exorta aí e orienta os seus discípulos. Nós precisamos fazer algumas considerações sobre essa parábola para que venhamos entender o que Jesus estava falando. Precisamos entender o que era talento. Hoje, na língua portuguesa, talento é uma aptidão que cada ser humano tem. Você tem um talento natural, ou você tem um dom. As pessoas dizem que você tem um dom, outros desenvolvem o talento, né? Por exemplo, nós vemos que o João tem um talento grande na música. Eu já, para conseguir fazer o dó, o ré, o lá e o mi, sofro. Eu pego o violão e arranho. Tem pessoas que já nascem com isso, com um ouvido praticamente quase que absoluto, e bebezinhos já estão ali Então existem pessoas que têm uma aptidão natural, e na língua portuguesa talento significa isso. Por isso, quando nós falamos sobre a parábola dos talentos, logo nós pensamos que aqueles homens que receberam talentos
receberam do Senhor aptidões. Mas não era esse o contexto literal. Talento, na verdade, é uma espécie, é um dinheiro, ou melhor dizendo, uma unidade de medida. Para vocês terem ideia, um talento era o equivalente a 34 quilos de ouro ou de prata. 34 quilos de ouro ou de prata. Então aqueles servos, o que recebeu 5 talentos, ele recebeu 170 quilos de ouro ou de prata. O servo número 2, digamos assim, que recebeu 2 talentos, recebeu 68 quilos de ouro ou de prata. E o servo número 3, que às vezes a gente tem dó dele, né? Coitadinho, só recebeu 1. Ele recebeu nada mais, nada menos que 34 quilos de ouro ou de prata. É muita coisa. Esse servo não multiplicou, ele não ganhou mais, ele não investiu, porque ele foi preguiçoso. E é isso que o Senhor diz que ele é, quando o seu Senhor, depois de demorar muito tempo, volta. Ele diz: mau e negligente servo. Mau e negligente servo. Quando nós entendemos o quanto cada um recebeu, aquele pensamento de injustiça sobre o que ganhou apenas um é extinto. Logo sai da nossa cabeça. Não é injusto. E por que não é injusto? Vamos então às considerações. Primeiro, não é injusto porque o nosso Deus, Jesus Cristo, é generoso. A primeira consideração que eu quero fazer com vocês é sobre a generosidade de Jesus Cristo. Veja aí comigo o versículo 14, que diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Fica óbvio que o homem aqui da parábola é o próprio Senhor Jesus Cristo. E ao longo de toda a caminhada com os seus discípulos, depois ali do batismo, Jesus nunca escondeu ou omitiu dos seus discípulos o seu propósito na terra. Veja aí alguns textos. Mateus capítulo 16, versículo 21. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Jesus nunca omitiu dos seus discípulos o que iria acontecer com ele. Outro texto, Lucas 24, versículo 25 e 26. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Mais um texto de Jesus falando abertamente sobre o seu propósito, João 14, 3, que você sabe de cor. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus nunca mentiu para os seus discípulos. Ele sempre deixou claro, dizendo: eu sou esse homem que vai partir para uma terra distante, que vai demorar um pouquinho para voltar. Jesus sempre falou para os seus discípulos do seu propósito. Quando Cristo foi para o céu, ele era esse homem viajando para um lugar distante. Porém, ele se preocupou em preparar a sua igreja com todas as coisas necessárias para que ela pudesse resistir, perseverar, prosperar e multiplicar com abundância. Para que você venha entender, Jesus Cristo deixou-nos com os seus bens, para que eu e você, igreja do Senhor, viéssemos perseverar, resistir, prosperar e multiplicar com abundância. O Senhor Jesus Cristo é generoso. Ele não pegou algo nosso, mas ele deu os seus bens para os seus servos. O Senhor Jesus Cristo fez isso por nós. E ele fez isso para que a igreja dele não venha ter falta de nada até a sua segunda vinda.
Aqueles que são do Senhor Jesus recebem do Senhor. Ele então nos confiou e nos enviou o quê? O Espírito Santo. Quando Jesus falou para os seus discípulos que ele iria para o Pai, logo eles questionaram: não, Senhor, o Senhor não pode nos abandonar. E ele disse: não, fiquem tranquilos, eu vou para o Pai e enviarei outro Consolador, o Espírito da verdade. Jesus deixou o Espírito Santo para a sua igreja, para os seus discípulos. João capítulo 15, versículo 26. Quando vier, porém, o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. A igreja não está sozinha. Independente da crise que venha enfrentar, nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos motiva, nos impulsiona, nos constrange a fazer a vontade do Pai, que nos abençoa, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Deus que nós servimos. Jesus não nos confiou bens alheios. Ele é generoso. E talvez você esteja perguntando: pastor, mas como assim? O que é do Senhor? Salmos 24, versículo 1. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que habitam no mundo. Tudo é do Senhor Jesus. Tudo é dele. Tudo é por ele e para ele. Sem ele, nada do que existe existiria. Ele é o plural quando Deus disse: façamos. Jesus é o plano do Senhor, é a salvação das nossas almas, é a base de tudo. Eu costumo dizer que Jesus Cristo está acima, governando tudo. Jesus Cristo está embaixo, sustentando tudo. Mas também Jesus Cristo está no meio, participando de tudo. Jesus Cristo é o dono de todas as coisas. Em segundo lugar, se Jesus Cristo é generoso, o segundo ponto que nós devemos olhar para essa parábola é que Jesus Cristo é justo. Versículo 15. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Jesus Cristo não apenas é generoso, mas ele é justo. Ele sabe que algumas pessoas tinham uma capacidade a mais em tal área, e para aquelas pessoas então ele deu mais, e por isso para algum servo ele deu 5, confiou 5 talentos, para outro 2 e para outro 1. Ele não estava cometendo injustiça nenhuma, muito pelo contrário. O Senhor conhece os servos, o Pai conhece os filhos que tem. E para cada um, então, ele deu uma medida que não seria desconfortável. Não vai sobrar, mas também não vai faltar. Para cada um, ele deu segundo a sua própria capacidade. E isso, então, significa, meus irmãos, que Jesus Cristo não vai exigir de nós nada além do que podemos fazer. O Senhor nunca vai colocar um projeto na sua vida para você fazer no reino dele, que você não vai dar conta de fazer. A carga que o Senhor deposita sobre os nossos ombros, o fardo é leve, e o jugo dele é suave. Muito pelo contrário da carga que o mundo deposita nas nossas costas, uma carga que nos esmaga, que nos sufoca, que nos paralisa. Aquilo que Jesus colocou na minha e na sua mão para fazer, é porque eu e você temos capacidade para fazer. Ele confiou em nós. Ah, então quer dizer que só eu posso fazer? Não, irmãos. Outra pessoa pode fazer, e talvez vai fazer melhor do que eu. Mas Deus não me levantou para ser o Billy Graham. Deus não me levantou para ser o Hernandes Dias Lopes. Deus não me levantou para ser o pastor Luiz Saião. Deus não me levantou para ser Elias. Deus não me levantou para ser Pedro, para ser Moisés, para ser Paulo. Deus me levantou para ser o Diego. E para o Diego ele confiou talentos. Deus não quer que você seja ninguém mais aí. Deus quer que seja você mesmo. E é você que ele vai usar.
Ele não quer que você se transforme em outra pessoa, não. Ele quer que você seja você mesmo, transformado pelo Espírito Santo. Você não precisa copiar ninguém, você precisa nascer de novo, ser uma nova criatura em Jesus e deixar Jesus lhe usar da maneira como Ele quer. Muitas pessoas estão frustradas porque vivem na comparação. Ao fulano, ao ciclano, deixa ele quieto. Para um o Senhor deu 5, para outro o Senhor deu 2, para outro o Senhor deu 1, segundo a sua própria capacidade. Eu acho incrível, lá em João capítulo 1, versículo 19 ao 23, o povo faz os sacerdotes fazem uma pergunta para João Batista. Enviam emissários com uma pergunta dizendo o seguinte: quem é você? Diz para nós, quem é você? Porque nós estamos impressionados com o que você está fazendo. Nós estamos pasmos com o que você está fazendo. Nós nunca vimos alguém falando assim com tanta autoridade. És tu o Cristo? E João Batista disse: não. És Elias então? Também não. Algum dos profetas? Não. Mas quem é você então? Eu sou aquele que o profeta Isaías tinha dito: voz do que clama no deserto. Quando você descobre quem é você no reino de Deus, a vida faz sentido. Quando você descobre quem é você no reino de Deus e nas mãos do Senhor, você deixa de ser um jogador que fica lá para escanteio, você deixa de ser um jogador que fica no banco, mas Deus tira você do banco, veste a camisa e você entra para dentro do campo para fazer a diferença. Quando você sabe quem você é e o propósito que Deus tem na sua vida, você chega e diz assim: Senhor, beleza meu Pai, não precisa falar mais nada, eu entendi e agora eu vou fazer. A sua vida tem sentido. Quando perguntaram para João, quem é você? Logo veio a comparação. Você é Jesus? Não, não sou Jesus. Você então é Elias? Também não. Então você é um dos profetas? Não, eu sou eu. Eu sou aquele que Deus falou que eu seria. Deus não vai depositar sobre você um fardo, uma carga que você não consiga carregar. Deus não vai colocar na sua vida talentos que você não consiga administrar e multiplicar. Essa é a nossa função. Todos nós recebemos uma missão e um propósito. Todos somos chamados a multiplicar aquilo que nós recebemos. Terceiro e último lugar. Jesus Cristo é fiel. Jesus Cristo é generoso. Jesus Cristo é justo. Jesus Cristo é fiel. Versículo 19. Depois de muito tempo voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Cada servo recebeu uma quantia segundo a sua própria capacidade. O Senhor foi generoso e justo. Cada qual tinha todas as ferramentas necessárias para cumprir com êxito aquela missão. Os 2 primeiros servos cumpriram com êxito a missão que lhes foi confiada. E cada um multiplicou, dobrou aquilo que ganhou. O que ganhou 5 estava com 10 na mão. O que tinha ganhado 2 ficou com 4. Só que eles entenderam algo que muita gente não está entendendo. Que o que o Senhor confiou a mim não é meu, mas é dele. E vai chegar uma hora que o Senhor vai voltar e eu vou ter que entregar aquilo que não é meu para Ele. Isso é mordomia, isso é serviço, é cuidar daquilo com excelência, daquilo que não é seu, multiplicar para o Senhor, criar os filhos para o Senhor, agariar recursos para o Senhor. Aquilo que Deus confiou a mim não é meu, é dele. Tudo o que eu tenho não é meu, é dele. Esses 2 servos tinham essa consciência. E hoje quantas pessoas estão apegadas, irmãos? Estão igual aí a mulher de Ló, apegado à vida de Sodoma, apegado aos bens que estão lá, apegado àquele núcleo, aquele círculo de amizade, aquelas coisas que nada edificam, e
estão paralisadas no tempo, virando estátuas de sal, porque estão apegados àquilo que não é para ser nosso. Nós precisamos entregar para o Senhor. Precisamos depositar aquilo que não é nosso para o Senhor. Porém, o terceiro servo preferiu pegar um atalho. E o atalho que esse servo pegou era o atalho do descompromisso. Ele não se esforçou como os seus irmãos. Por isso esse servo é chamado de preguiçoso, negligente. E maldito é aquele que faz a obra do Senhor de maneira negligente, de maneira preguiçosa. Irmãos, o texto não diz que esse servo gastou o talento, ou que ele perdeu o talento. Ele foi prudente, foi ou não foi? Ele não perdeu, mas não ganhou. Só que a Bíblia tem uma palavra para essas pessoas. E a Bíblia diz que Deus sente nojo desse tipo de igreja, desse tipo de pessoas que são mornas, que não são frias e também não são quentes. A palavra do Senhor é: vomitar-te-ei da minha boca. Vomitar-te-ei. Aquele servo enterrou, e a lei rabínica era de que se alguém encontrasse algum tesouro enterrado, não era culpado por aquele furto. Aquele homem menosprezou a importância que ele tinha para o seu Senhor. Aquele homem não foi prudente coisa nenhuma. Ele pegou o atalho do descompromisso, da preguiça, preferiu ser um crente frequentador, aquele que está aqui, não está ali. Eu não sou nem cá nem lá, pastor, eu estou por aqui, estou em cima do muro, estou só de figurante na peça de teatro, eu sou a árvore, eu sou a pedra, eu não estou lá, mas também não estou aqui. Você pode, não pode contar comigo, é aquela coisa assim. Esse homem menosprezou o seu Senhor. Ele não se esforçou. Ele nem tentou. E o Senhor dele diz: mas por que você ao menos não entregou o dinheiro na mão dos banqueiros? Olha a misericórdia desse Senhor. É como se Jesus Cristo estivesse falando: mas fizesse pelo menos uma coisinha, se esforçasse pelo menos um pouquinho. Mas ele não se esforçou. E talvez você está sendo esse servo. Talvez para vir na igreja está sendo um peso para você. Está sendo um fardo. Ou você acha que está fazendo demais em vir na igreja. Ou você acha que está fazendo demais em ler a Bíblia quando vem na igreja. Nós precisamos acordar enquanto há tempo. Precisamos nos preparar enquanto há tempo. Ele não perdeu o talento, mas a sua atitude revelou o desdém que esse servo tinha por seu Senhor. Ele não estava nem aí com o seu Senhor. Não fazer nada torna ele um servo infiel. Se você não está fazendo nada para Deus, meu irmão, você está sendo um servo infiel. Nós não queremos ser servos infiéis. Nós queremos ser servos inúteis, que depois de fazer tudo, diz assim: ô Senhor, é só pela tua misericórdia, nós fizemos porque o Senhor assim merece. Qual é a conclusão de tudo isso? Jesus Cristo nos confiou uma honrosa missão. É um privilégio que nós não merecíamos, mas Ele confiou a nós. Jesus Cristo é generoso e nos dá além, muito além, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, para que nós não tenhamos falta de nada e muito menos desculpas para realizar essa maravilhosa obra. Se Deus chamou, Ele sustenta e Ele providencia. Jesus Cristo é justo e não exige de mim e de você nada além que não consigamos fazer. A cada um Ele deu dons espirituais, aptidões naturais, recursos financeiros, recursos naturais, criatividade, tempo e o Espírito Santo. Nós somos indesculpáveis diante do Senhor. Jesus Cristo é fiel, prometeu voltar e voltará. Tudo já está se cumprindo. Nesse dia,
todos prestarão contas a ele. O conceito que o servo mau e preguiçoso tinha do seu senhor determinou as suas ações. O que isso significa? Ou seja, o conceito que eu tenho de Deus, o que é Deus para mim, o que é Deus para a minha vida, vai determinar as minhas ações no seu reino. Porque você pode estar dizendo que ama a Deus de todo o seu coração, mas e as suas atitudes? E o seu serviço? Como diz o hino, se eu não me falha a memória, 410. No serviço do meu rei eu sou feliz. É feliz? Mas quando tem o serviço, o irmão não está aqui. Quando tem culto, o irmão também não está aqui. E aí? Nós precisamos ter atitude de servo bom e fiel. Imediatamente que receberam, eles saíram para trabalhar e multiplicar aquilo que eles receberam do Senhor. Precisamos pensar um pouquinho sobre isso. A recompensa para os maus e preguiçosos é o choro e ranger de dente, versículo 30. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente, perdição eterna, sofrimento eterno. Esse é o fim dos servos inúteis. Mas para os bons e fiéis, a recompensa é o próprio Senhor. Quando ele diz no versículo 21, disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Veja como que para o Senhor, para Jesus Cristo, irmãos, ele está falando aqui com um cara que recebeu, claro que numa parábola, 170 quilos de ouro. Eu queria saber quanto que está o preço do ouro hoje, eu esqueci de pesquisar, só para ver se fosse hoje, quanto que esse cara tinha recebido, que oferta milionária do seu Senhor. E ainda, ele ouviu do Senhor: isso que eu dei para você é pouco, agora venha para o muito. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra para cá, para a alegria do seu Senhor. Essa parábola então nos mostra que há um chamado ao serviço ativo e não uma espera passiva. Enquanto nós esperamos a vinda do Senhor Jesus Cristo, como os discípulos, lembra os discípulos quando Jesus subiu, foi assunto aos céus, eles ficaram olhando para cima. E a Bíblia diz lá em Atos que teve que descer um anjo e dizer: homens galileus, por que vocês vão ficar com torcicolo? Ele subiu, mas prometeu voltar. Vão agora e cumpram o que ele disse para vocês. Enquanto nós esperamos, nós trabalhamos. Enquanto nós preparamos óleo reserva, nós trabalhamos e multiplicamos o amor de Deus. Quero terminar então esse sermão com a frase dita por Henry Alford, que disse o seguinte: as virgens insensatas falharam por pensar que sua parte era muito fácil. Os servos maus falharam por pensar que a sua parte era muito difícil. As virgens insensatas falharam por pensar que a sua parte era fácil demais. E os servos maus falharam por pensar que a sua parte era difícil demais. Que o Senhor Jesus desperte você para a obra que Ele tem a realizar na sua vida. Que o Senhor Jesus me desperte a realizar essa obra com excelência. Eu quero orar pela sua vida. Pai querido e amado, bendizemos o Teu nome, Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Pai, que essa palavra não caia no esquecimento, mas que ela venha produzir frutos para a vida eterna nos nossos corações. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.